Provérbios capítulo 1, versos 5 a 7. Farei esta leitura. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. As palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ouça o sábio e cresça em prudência. A palavra de Deus é muito rica em nos ensinar o quanto nós podemos andar nos seus mandamentos, o quanto a nossa vida pode ser melhor a partir do momento em que nós ouvimos os sábios. Desde cedo, quando nós acordamos, nós somos expostos a informações, e nem sempre quem está falando é sábio. Ouso dizer que a maioria dos que estão falando tem pouca sabedoria. Mas nós não somos obrigados a ouvir informações mentirosas, informações maliciosas, informações que nos levam ao egoísmo, ao prazer. Podemos sim ouvir a sabedoria. Aquele que teme ao Senhor busca ouvir a sabedoria e não qualquer informação. Eu gosto muito então de frases que às vezes resumem pensamentos que são muito oportunos para nós. E eu separei algumas frases do escritor Max Lucado e eu vou ler para vocês. A primeira série de frases fala sobre confiar em Deus nas angústias e preocupações. Ele diz: a preocupação nunca dorme, os filhos de Deus, sim. A presença do medo não significa que você não tem fé. O medo faz visitas a todos, mas não faça do seu medo um residente. Gigantes? Temos que encará-los, contudo não precisamos enfrentá-los sozinhos. Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Deus é capaz de realizar, prover, ajudar, salvar, impedir, transformar. Ele é capaz de fazer o que você não pode. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Jesus é especialista em restaurar a esperança da alma. Não são as circunstâncias que importam, é Deus dentro das circunstâncias. Separei também uma sequência de frases que Max Lucado fala a respeito de oração. Ele diz: fale com Deus através da oração. Faz mais sentido conversar com Deus do que resmungar consigo mesmo. Não meça o tamanho da montanha. Fale com aquele que pode removê-la. Em vez de carregar o mundo nos ombros, fale com aquele que sustenta o universo. Quer saber como aprofundar a sua vida de oração? Simplesmente ore. Ore. Mas lembre, o poder da oração não está naquele que a faz, está no poder de quem a escuta. Quando nós trabalhamos, apenas trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Ninguém deve orar e se preocupar ao mesmo tempo.
Pare de fazer uma lista do que quer e comece a confiar que Deus lhe dará o que você precisa. Quando a sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence a qualquer tempestade que a vida pode trazer. A fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser. A fé é a crença de que Deus fará o que é certo. Que belas frases, né, irmãos? Que belas frases. Eu gosto muito de frases, como disse há pouco. Também gosto de escrever frases. Às vezes, em determinado momento, vem uma frase na nossa mente, ou a gente lê alguma coisa, ou um versículo. Nós devemos ter esse hábito de guardar, seja num bloco de notas do celular, ou num arquivo do computador, ou até mesmo escrever à mão. Frases que vão ser importantes para nós no dia. É isso que deve estar na nossa mente, no nosso coração. Nós não podemos, como eu disse, acordar cedo e já ficar se alimentando de frases ímpias, de notícias ruins, mentirosas, que nos levam à ganância, à busca pelo prazer. Mas no nosso coração deve estar a sabedoria. Ouça o sábio e cresça em prudência. Quando nós ouvimos sabedoria, nós crescemos em prudência. Ser prudente é estar prevenido. O prudente é aquele que vigia, é aquele que está sempre preparado. E por mais difícil, né, que nós nunca estamos totalmente preparados, mas o prudente, na hora em que ele está por cair, ele tem forças para clamar a Deus, para buscar em Deus a esperança e a força para continuar. A gente deve adquirir e buscar a prudência e buscar a sabedoria. Como muitas vezes Provérbios nos diz, a sabedoria se encontra no temor do Senhor, no respeito da autoridade de Deus, na lembrança de que Deus governa o universo. Ele é nosso chefe. Nós não podemos tomar nenhuma decisão sobre a nossa vida sem consultar o nosso chefe. Nós não podemos acreditar que temos o controle da nossa vida. Quem dirige, quem deve dirigir a nossa vida é o Senhor. Isso é temer ao Senhor. É buscar a orientação de Deus. Quem despreza é chamado de louco. E que nós não sejamos entre os que desprezam a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos conforte, nos fortaleça dia a dia para vivermos a sua palavra. Quero orar com você. Obrigado, Senhor, por poder estar ouvindo a tua voz. Obrigado pela vida do escritor Max Lucado, pelas frases que ele escreveu baseado na tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fala para nós. Fala conosco. E que nós estejamos ouvindo, que os nossos ouvidos estejam abertos, que nós possamos encontrar sabedoria para viver. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.